Namastê. Hoje estou vestida toda de indiana, uma túnica indiana, estou de laranja e verde, tudo para fazer jus ao Pablo. Desculpa, ao Públio. E estou aguardando o Públio entrar aqui. E o Públio, vou ver se vai... ele já conseguiu entrar, que ótimo! Que ótimo, porque eu fiquei preocupada dele ter dificuldade. Vamos ver aqui que eu vou chamá-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Vamos lá. Públio, eu não sei se você tá escrito, você não pode participar. Tava escrito lá. Será que vai... Ai, que bom. Que ótimo. O bom é isso, né, gente? Depois da gente viver um tempo, a gente vai acreditando na sabedoria da vida. Públio, cadê você? Será que Sumaia me escuta? Eu tô escutando. Será que tá virado do outro lado a foto? A câmera? Talvez. Não, agora tá aparecendo. Agora sim. Nossa, que bênção, meu Deus. Olá, Namastê, Públio. Namastê. Olá, boa noite. Que prazer te ver, que prazer ter você conosco. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu estou falando para o pessoal que hoje eu estou toda vestida indiana para te receber, né? Que alegria, que bom. Sabe? Umas joias, entre aspas, de Pondicherry, né? Que bom! Pois é, eu acho que a energia está bem indiana hoje, viu? Dos dois lados. Nós estamos bem conectados, né? Fantástico. Obrigada a todos que estão entrando, a dona Eliana. Obrigada a todos que... Várias pessoas me falaram que teriam que fazer um esforço para estar aqui. E eu sou muito grata, né, por vocês estarem aqui, por vocês nos apoiarem, pela abertura de vocês, que o nosso objetivo é esse, é realmente poder dividir conhecimentos, conversar sobre as nossas experiências, de vocês, as nossas experiências, sobre a vida em geral, né? O mais legal é isso, porque nós partimos do princípio que todos nós estamos no mesmo barco, né? Porque todos nós somos, a princípio, seres humanos, até onde eu sei. Então, vamos que vamos. Então, o Públio, eu gostaria só de falar para o pessoal, ó, já estão falando aqui, a Roberta, saudades, Públio. Oi, Roberta, saudade também. Que ótima, a doutora Márcia, tanta gente querida aqui. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estão entrando, os que já entraram, os que vão entrar e os que vão nos ver depois pelo IGTV. Mas assim, nós vamos falar hoje de uma coisa muito legal, sabe? Nós vamos não só falar, nós vamos... Acho que eu vou fazer uma provocação para quem está aqui nos ouvindo. Que caminho que você segue? Qual é o seu caminho? Você tem algum caminho definido? Você já traçou na sua vida algum caminho? Você chegou a buscar algum caminho? Você encontrou o seu caminho? Então, eu vou falar de mim. Primeiro, gente, quem quiser vai respondendo aí, que a gente vai lendo e vamos comentando. Vamos fazer um bate-papo entre nós. Então, eu fui uma pessoa que durante muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo, né? Dá para ver que tem muitos anos. Então, veja bem, eu que estava buscando um caminho. E esse caminho que eu buscava, eu com 15 anos conhecia yoga, Hatha Yoga. Mas assim... aquilo me atraía de uma forma que eu não sabia explicar. Mas eu sempre, naturalmente, tive as minhas dificuldades para fazer os asanas, né? Vamos falar assim, as posturas, né? Mas assim, sempre encantada com essa coisa da Índia, esse mundo indiano, essas artes, tudo que era indiano me atraía muito, né? Aí eu fui para o yoga, busquei outros caminhos através de religião, mas eu estava buscando meu caminho, né? Eu conheci tive oportunidade de conhecer muitos
vamos falar assim, muitos outros caminhos. E depois fui para psicologia, pedagogia, depois neuropsicologia, até que há pouco tempo, depois, a yoga eu nunca deixei, mas sempre tive, vamos dizer assim, sempre tinha alguma coisa que entrava no meio, a yoga ficava em stand-by, ficava meio que de espera, assim, depois eu podia pegar outra vez aquilo, depois conheci a Ashtanga Yoga, hoje eu pratico a Ashtanga Yoga, assim, já há algum tempo, mas assim, eu não sou daquelas que estão lá no final, estou falando da primeira série, não, eu estou no comecinho, estou satisfeita de ficar no comecinho, porque para mim, a constância minha na semana é mais importante, assim, isso do meu ponto de vista, eu estou falando da minha experiência, né? Do que eu vivo, do que eu me beneficio, do que eu me conheço através da prática, do que propriamente estar lá no final. Não é que eu não gostaria, porque eu tenho meus limites, eu acolho meus limites, né? E é claro, e também sei que, cronologicamente falando, nessa existência não vai dar tempo de eu evoluir tanto dentro do ponto de vista, vamos falar, físico, né? E é isso, vamos que vamos, né, gente? Então, eu encontrei meu caminho. Então, hoje, a partir das ciências contemplativas, tudo ficou muito claro para mim, seja na hora da minha prática de yoga, seja na hora do meu trabalho, seja na hora do que eu medito, seja na hora que eu compartilho meus conhecimentos aqui nas lives, através do meu trabalho. Parece que é como se uma cortina tivesse aberto ou caído, assim, aquele pano, assim, puf! Aí você enxerga, né? Você fala, falhou aí? Não, um amigo meu acabou de entrar, um amigo americano. Ai, que legal, que ótimo, que bom. Obrigado, Will. E aí, assim, é como se tudo descortinasse, desvelasse, desvendasse, né? E é isso, então eu estou provocando vocês. Você, né, Will, você tem algum caminho? Você já pensou nesse caminho? Como que é? Nós estamos falando de caminhos, né? É claro que quem vai falar mais para a gente é o público. E é muito interessante como é que a vida é, né, Públio? O Públio hoje vai falar meu caminho. Aliás, desculpa, minha história, um caminho. E eu queria até falar com você uma coisa assim que talvez durante a sua fala, se você pudesse desenvolver um pouquinho. Hoje eu vejo as pessoas em geral, e hoje eu tenho a intenção de ter, olha só, tenho a intenção de estar consciente, de não ficar, ou ficar menos, não é de não ficar porque não tem jeito, de ficar menos no piloto automático, ou seja, de estar mais presente à medida, né, instante em instante. Eu sei que o cérebro não para de pensar, eu sei que o cérebro leva a gente para o piloto automático e está tudo certo, mas se você tem consciência, você consegue se beneficiar mais daquilo que está acontecendo, que a vida está te oferecendo e que você está fazendo, né? Mas eu percebo hoje, o mundo nos leva a preocupar muito com a linha de chegada. E às vezes a gente fica no automatismo, só fazendo, faz cursos e cursos e cursos, lê, compra livros e livros e livros, viaja, come, bebe, mas parece que sempre é aquela coisa da insatisfação. Não, acho que não é hoje, né? Que tem a ver com eudaimonismo, né? Acho que eu falei certo. Não, é errado. Eudaimonia, hedonismo. Falei agora sim. Hedonismo, sim. Né, a eudaimonia é o contrário de hedonismo. Então, é aquela coisa hedonística, né? De você sempre estar buscando prazer fora. Então, se você puder, na hora que você estiver falando, abordar alguma coisinha nesse sentido, vai ser ótimo. Mas é isso, gente. Nós vamos abrir agora as cortinas para o público e quero só que, nesse momento, você comece a refletir a partir do que ele vai nos falar, né? O que você quer da sua vida? O que você quer do outro? O que você quer de você? Onde você quer chegar? Você já parou para pensar onde você quer chegar? Independente da idade que você tenha. Onde que você quer chegar? Onde que você está
Se é que você tem esse caminho, se você já tem o seu caminho, onde que você está nesse trajeto? Ou você nem começou a dar o primeiro passo, ou você já começou, ou você segue caminhando como eu, sem saber onde você vai chegar, mas você sabe que esse é o caminho. Qual é o seu propósito nesse mundo? Quem você espera se tornar como pessoa? Que tipo de ser humano você gostaria de ser e se tornar? O que você deseja deixar aqui neste mundo antes de você partir? O que você deseja que as pessoas que você convive, que você trabalha e na vida ofereçam a você, né? Então, mais uma vez, qual é o seu caminho? Com vocês, o nosso querido Públio, depois a gente fala de como que a gente está se conhecendo, né, Públio? Sim. Que é coisa sim. mágica, assim, né, da vida. Né? Sim. Mas eu deixo você falar. Agora eu já parei de falar e quero muito te ouvir. Imagina, Sumaya. Antes de mais nada, agradeço muito, Sumaya, por esse convite, pela abertura e por esse projeto lindo que você tem, né, de compartilhar sabedoria nas mais diversas formas com as pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho, antes de mais nada. E mais uma vez, muito grato por estar aqui. E eu agradeço também por essa provocação, que, para mim, me toca em um espaço muito profundo. Você fez essa pergunta, né? Onde você quer chegar? Você falou muito de chegada, falou muito de destinos, de onde a gente quer chegar, de estudar e de aprender mais coisas. Eu lembro, tá vindo para mim agora essa história, eu lembro que eu passei muito tempo vivendo em uma comunidade, uma das comunidades mais, eu diria, uma das comunidades mais conscientes aqui do Brasil, mais despertas, mais maduras. E eu conheço, felizmente tive a oportunidade de conhecer. Nazaré. Isso, a Uniluz. Nazaré Uniluz, exatamente. Fica ali perto de Atibaia. Sim. E a Uniluz, né, é uma das instituições nessa linhagem mais, eu diria, mais bem enraizadas aqui no Brasil, é um exemplo de instituição em diversos níveis. E para mim foi uma alegria, eu estava voltando da Índia, então ali foi um espaço onde eu pude integrar um pouco essa transição entre Oriente e Ocidente, conseguir chegar aqui bem. E Nazaré tem um ritmo. Nazaré tem uma pulsação ali muito bonita, muito bem estabelecida, e é um ritmo que nos leva para dentro, né, para esse aspecto de se conectar, de perceber o que está acontecendo, de se conectar com o ambiente, com as pessoas. Sim. E eu passei ali, eu vivi ali como residente, trabalhei na Uniluz por mais de um ano. E eu lembro que na época em que eu ainda morava ali, teve uma vez eu precisei ir para São Paulo por algum motivo. E a gente foi em grupo, claro, com o pessoal ali, com a bolha da Uniluz, a gente foi com o pessoal, e a gente acabou chegando, né, em metrô, e tomar metrô, e eu lembro de estar sentindo aquela pulsação toda da modernidade, aquela velocidade, e eu olhava para aquelas pessoas, a minha impressão era estava todo mundo procurando algo, estava todo mundo desesperadamente conseguir alcançar alguma coisa, chegar em alguma coisa, eu via aquelas escadas rolantes, aquele bando de gente subindo, aquele bando de gente descendo, aquela coisa, né, tem uma respiração forte no lugar, e muito rápido, muito rápido. Aquela fissura, né? Aquela fissura, aquele craving. Exato, o craving, né? Essa tentativa de conseguir alguma coisa que não tem nada de errado, a meu ver, mas que é tão evidente quando a gente sai de um espaço de contemplação para fora, para ver como as pessoas estão vivendo. Eu falava assim, mas o que elas estão procurando? Eu falava para meus amigos, mas afinal, o que elas estão procurando? Para onde elas estão indo? O que tanto está faltando? E eu vejo que essa é a grande marca do nosso tempo. A gente escuta muito hoje em dia falar, mas talvez no passado não era tão terrível quanto os tempos que a gente está vivendo, ou agora está mais difícil, ou isso ou aquilo. Eu não sei se é bem assim. Eu não sei se é exatamente essa perspectiva que eu quero levar comigo para o meu dia a dia. Não sei se é essa a minha atitude com relação ao mundo moderno. Eu vejo que o que está muito evidente hoje em dia é que falta algo.
e é algo que a gente não sabe o que é. É algo que a gente não tem muita ideia do que é. Provavelmente nunca houve, eu sempre trago isso nas minhas falas, provavelmente nunca houve um tempo na humanidade em que fosse tão fácil a gente conseguir coisas que antes eram realmente difíceis e impossíveis para se conseguir. Se eu quero alguma coisa um pouco mais refinada, de não sei da onde, eu vou aqui, pelo menos aqui eu vou para uma cidade vizinha, um pouco maior, eu consigo encontrar essas coisas e eu não preciso ser um milionário para conseguir algo um pouco mais refinado. Então, em questões de desenvolvimento material, sim, estamos muito avançados, mas ao mesmo tempo se revela essa sede por algo mais contundente e que a gente não está olhando. Eu acho que é justamente por isso que está tão evidente, por ter tanta possibilidade, por ter tantas delícias disponíveis, e ainda assim a gente sente essa sede muito profunda. Eu tenho estudado muito um autor que apareceu para mim recentemente por causa de um professor, do Gabor Mate, com quem eu tenho estudado o método de investigação compassiva, que eu posso falar um pouco sobre depois também. E esse professor ele chama Almas, com 2 As, Almas, e ele tem o que ele chama de Diamond Approach, ou a abordagem do diamante, o caminho do diamante. É uma pessoa muito down to earth, muito aterrada, não é nada muito fora, assim, muito prático. Ele conseguiu juntar bem aspectos fundamentais da psicologia ocidental com aspectos fundamentais da espiritualidade oriental. Ele fez essa conexão muito bem. E o que o Almas fala, ele fala, olha, a essência que somos e que estamos procurando está aí. Sempre esteve e sempre vai estar. A questão é que, ao longo do nosso desenvolvimento, conforme a gente vai crescendo, com a nossa relação com os pais, ou a nossa família, ou a cultura, ou isso ou aquilo, a gente vai perdendo essa conexão. A gente perde essa conexão, a gente perde essa percepção de que já somos inteiros, sempre fomos. E aí ele desenvolveu o que eu achei fantástico, uma maneira de descrever essa sensação de que falta algo de uma maneira tão clara, tão contundente como eu nunca tinha visto antes. Ele chama isso a teoria dos buracos, the theory of holes, que a criança ali, na mais tenra idade, ela é essência, ela está em contato com a essência, que é a vida, que é essa maneira natural de se viver, onde não há dúvida, onde não há questionamento de si, onde há uma vida natural e aberta, onde não há defesas, não há tantas confusões. Não há piloto automático. Não há piloto automático. Estamos presentes, né? A gente está presente na vida. E parece que... né? E nem a dualidade, porque ela e a mãe é uma coisa só. Exato. Ele fala muito disso, dessa união com a mãe, né? Dessa unicidade com a mãe, que a gente acredita que vem de fora, e na verdade é uma experiência interna de unicidade. Então, e yoga é justamente isso, né? Essa união, essa unicidade, esse oneness, né? Esse não dualismo. E ao longo da vida, por diversas questões, ou por não... Eu tenho estudado muito traumas, e a palavra trauma, especialmente em português, leva um peso muito diferente daquilo que eu estou entendendo. Trauma pode, inclusive, ser algo que eu não recebi como criança, ou no meu desenvolvimento pessoal, e que seria essencial para o meu desenvolvimento íntegro, como ser humano. Não é necessariamente aquele que a gente chama de trauma com T maiúsculo, não precisa ter sido um abuso, não precisa ter sido uma violência, pode ter sido simplesmente um ambiente que não refletia de volta para mim a minha inteireza, como criança, como ser humano. Ou um ambiente que não conseguia segurar, dar espaço para as minhas emoções, onde eu não me sentia seguro para sentir raiva, ou para sentir tristeza, ou para fazer barulho, ou para expressar seja lá o que eu estivesse sentindo. Então, tudo isso vai criando o que ele chama de buracos, que são defesas, né, que acabam se tornando defesas da minha personalidade, e tentativas de preencher esses buracos. E hoje, eu diria que, e o Almas também vai por essa linha, ele fala que
a nossa sociedade atual, a nossa atual civilização é baseada em preencher buracos. Né? Todas essas propagandas, inclusive esse meio que a gente está aqui, o Instagram, é uma tentativa, né, muito sedenta das pessoas de preencher algum tipo de buraco, de se acreditarem inteiras em um certo nível e que nunca chega, né, e que nunca chega lá. E eu vejo que esse é um grande ponto que eu trago para as minhas aulas de yoga, que eu trago para as pessoas que praticam comigo, que é, olha, a nossa abordagem de yoga não é exatamente querer te consertar, né? Não é consertar. O que eu sempre trago no início de uma prática de yoga é, seja lá o que for que estiver presente com você agora, é bem-vindo. Seja uma tristeza, seja uma ansiedade, seja uma angústia, seja uma raiva, isso é bem-vindo, isso é material para prática, material valioso para essa nossa sessão. Por quê? Porque começar de um espaço de negação ou de luta contra aquilo que já está presente em mim, além de ser uma violência, me mantém um looping infinito de tentar ser algo para eu poder finalmente me sentir completo. Sim. E a conta não fecha. Né? Seria ótimo se fosse realmente essa estrada linear onde eu corro, eu estou aqui hoje no meu caminho, e aí eu vou chegar ali, e aquilo vai ser a iluminação, e eu vou ser feliz. Mas não é assim que se apresenta, por experiência minha, e acredito por experiência de várias pessoas. É algo muito mais circular, a gente sobe, a gente desce, a gente entra em contato com algumas carências, com algumas dores. E pelo que eu vejo, né, eu acredito que você também tem chegado a essa conclusão, por ser psicóloga, por estar nessa área, o que mais precisamos é de acolhimento. O que mais está faltando hoje em dia é acolhimento. É uma maneira de estar presente com esses buracos que a gente tem tentado reparar das mais infinitas formas e que nunca é suprido, como eu já falei, mas é conseguir criar um espaço seguro para estar na presença daquele buraco, daquele desconforto, para a gente poder chegar na raiz daquele buraco, né? Para a gente poder chegar na raiz daquilo, para entender de fato o que é que está faltando. E na maior parte das vezes, é um acolhimento mais profundo. É ter aquele espaço para poder dizer, olha, está difícil, ou ter aquele espaço para poder, não sei, chorar, para poder soltar algo. Compaixão, né? Era por aí onde eu ia chegar. Eu gosto muito dessa abordagem da autocompaixão, porque até os anos 90, mais ou menos, em psicologia se falava muito, acredito que você sabe disso, Maia, de autoestima, né? É preciso ter autoestima, a gente precisa ter autoestima. E se a gente parar para analisar e para observar o que é autoestima é baseado em algo extremamente competitivo. Eu vou me sentir melhor se tiver alguém pior do que eu, ou se eu tiver melhor do que todos ao meu redor. Né? Se eu tiver mais na frente, se eu tiver... Então, é baseado em uma competição muito acirrada. Então, já para o fim dos anos 90, vários psicólogos se alinharam nessa percepção de que a autoestima não apenas não é sustentável individualmente, como ela não é saudável coletivamente. Né? Então, por isso, hoje em dia tem se falado muito mais da autocompaixão, né, essa capacidade de se estar presente com o que a gente chama de imperfeição, sem gerar ansiedade, sem gerar auto-ódio ou briga com si mesmo. Opa! Sim? Eu só fazer uma interrupção. Por favor. Uma das coisas mais importantes que eu conheci na minha vida toda, e foi há pouco tempo, foi a autocompaixão, foi a compaixão, quando eu fiz a minha formação nessa área. Eu nunca vi algo tão libertador como a autocompaixão. De você ir cultivando essa consciência de ser seu melhor amigo. Você cultivar essa consciência de acolher você como um todo. Né? O seu lado agradável, desagradável, neutro, as suas fortalezas, as suas fraquezas, de ser mais compreensível do que autocrítico, e de você
de lembrar que você não é responsável pela dor do outro. Principalmente quando a pessoa está numa posição de cuidar do outro, eu acho importante a gente falar isso, já que você tocou nesse ponto, e eu trabalho muito com cuidadores, né, seja familiares ou cuidadores contratados, eu sou gerontóloga também, e que a gente vê essa questão de a pessoa ficar com o que a gente chama de ressonância empática, né, no sentido de ela começar a viver nela ou se sentir responsável pelo sofrimento do outro. E assim, eu acho muito importante a gente lembrar que o sofrimento faz parte da vida e sempre fará. Né? A vida é feita de altos e baixos. Não tem como ser diferente, não vai ser diferente. Mas tem maneiras de eu aprender a relacionar diferente com isso. Né? E uma coisa é eu saber pensar qual a estratégia que eu posso usar que atenda a minha necessidade e também a do outro. Mas a minha dor, quem é responsável por ela ou quem pode lidar com ela sou eu. E a do outro é o outro, né? Então, Exato. queria só fazer a parte. Exato. Não, fantástico. Isso Não sei tem se faz muito a ver com sentido pra autocompaixão. Faz muito sentido. Isso tem muito a ver com autocompaixão. E quem me ensinou, eu vejo que as coisas não são exatamente ensinadas, né? Elas são descobertas. É isso que eu percebo mais e mais. É por isso que eu acho, desculpa eu estar te cortando, mas eu fiquei tão empolgada, eu estou custando me segurar aqui, mas eu acho que esses buracos acontecem muito e vão acontecer sempre, porque é da nossa vulnerabilidade enquanto ser humano, né, que nós somos, porque nós somos perfeitos em nossa natureza, mas nós não somos 100% em nada, porque senão a gente não seria ser humano. Porém... Então, veja bem, eu acho muito interessante porque essa busca da satisfação, do prazer, através de um estímulo externo, que é como eu comecei a falar aquela hora do hedonismo, a busca do prazer através do estímulo externo, que tem a ver com a autoestima. Então, se você não está 100% dentro daquele critério estabelecido pela sociedade, você fica desequilibrado, vamos falar assim, do ponto de vista emocional. Você fica mal, você deprime, às vezes entristece. Ou seja, é algo que não vai te fazer bem. É lógico isso, né? Porque você muito, muito raramente vai estar bem ou vai estar com a autoestima elevada, né? Porque uma coisa é ter auto, que é com o estima, você gostar de você. Outra coisa é você ter autoestima elevada. Né? Então, essa autoestima elevada é uma criação do mundo ocidental e da questão do consumismo, do hedonismo. Mas eu acredito na autoestima com e a autoestima genuína. Porque a autocompaixão, você vai olhar a sua dor, você vai conectar com a sua dor e acolher, né? Acolher e ter vai de diminuir seu sofrimento. Você vai ter o mindfulness, que é um componente da autocompaixão, você vai ter essa consciência, vai acolher isso, tentar ser bondosa com você, né? Bondoso, bondosa, e lembrar da humanidade compartilhada, ou seja, todos nós sofremos, todos nós temos as nossas dificuldades. Eu não sou a única que sofro, que luto, que adoeço, né? Porém, é muito interessante porque quando você fala da autoestima genuína, você não olha só a dor que a autocompaixão olha, mas você olha você como você é. Desculpa, não vou falar mais, vou tentar não falar mais nada. Tá ótimo, siga, tá ótimo. Sim, essa parte da autoestima, né, da autoestima e da autocompaixão. Isso tem muito a ver com o que eu estava tentando trazer sobre imperfeição. Tem vários professores que apontam por esse caminho, como o Jack Kornfield, que é um professor que eu adoro, quem eu encontrei o ano passado. Ele fala que ele percebe que em algum período da vida dele ele percebeu que ele pensava que iluminação fosse estar em algum lugar longe, lá nas nuvens, longe de qualquer dor e qualquer sofrimento. E quanto mais ele anda por esse caminho,
que aliás ele tem um livro que chama Um Caminho com o Coração, fica a dica aqui, que Olha, muito que isso que você está trazendo, Um Caminho com o Coração, um livro fantástico do Jack. Ele percebe que a verdadeira iluminação é a capacidade de estar presente com imperfeições sem gerar ansiedade, sem gerar uma vontade ali de mandar isso embora, mas a capacidade de estar presente com isso e acolher essa imperfeição. Eu lembro que uma vez eu trabalho também como yoga terapeuta, no sentido que vai muito além. Fala um pouquinho pra gente depois também do seu trabalho e dessa faculdade que você fez em Pondicherry, quando você morou lá, e tô doida para saber os detalhes. Falo sim. Então, um desses meus trabalhos é esse trabalho que você se aproxima de atendimentos terapêuticos como a psicoterapia aqui no Ocidente, mas eu trago elementos de yoga, elementos de vários caminhos aí que eu percorri. E uma das minhas clientes, uma vez, ela chama Kate Woods, uma diretora de Los Angeles, incrível. Adoro a Kate, a gente trabalhou por bastante tempo. E a Kate, ela é diretora desse seriado da Netflix, Messias, o Messiah, para quem quiser assistir. E na nossa sessão, falando sobre isso um dia, ela me trouxe, Públio, você conhece, e ela fala japonês, ela viveu no Japão, ela falou assim, você conhece esse termo que chama wabi-sabi? Eu falei assim, wabi-sabi? Eu japonês, já sei. Mas eu já... E aí ela falou assim, Públio, o wabi-sabi é uma prática japonesa de apreciar a imperfeição. É lindo isso. É muito bonito isso, né, Sumaya? É essa coisa de quando algo se quebra, eles arrumam ali e percebem e gostam daquela imperfeição. Ouro, pensa bem. Eles valorizam a história, gente. Olha que maravilha isso. Sim, e além de valorizar a história, existe essa apreciação de perceber que o imperfeito é perfeito, né? Que o que parece ser incompleto é completo. Então, eu vejo que esse é o grande desafio nosso atualmente, né, de encontrar essa completude no que a gente acredita ser incompleto, né, de trazer essa percepção para mim de, ok, sou completo tal como sou, mesmo não acreditando ser completo. Não tem nenhum lugar para eu chegar. Esse é o grande desafio. Uhum. Que lindo isso, Públio. Fala para mim assim um pouquinho. O que te deu na cabeça de sair daqui? Como eu adoro esse sotaque mineiro. Desculpa, o jeito de falar mineiro é muito gostoso. O que me deu? Vai lá. Como assim? Você falou assim, eu vou para lá, vou fazer faculdade. Como foi isso? O que me deu na cabeça? Sumaya, eu vejo que muitas pessoas acreditam que isso veio de um espaço romântico, assim, de ok, eu vou me encontrar na Índia, como muita gente faz, né? Como, ok, eu vou para lá, vou me encontrar na Índia. Não. A minha história, pelo menos, veio de uma necessidade muito real, de encontrar respostas mais contundentes para um sofrimento que era muito tangível que eu sentia. Eu acho que desde sempre eu tive essa curiosidade, não só uma curiosidade, mas uma sensibilidade bastante aflorada. E sensibilidade é uma faca de dois gumes. Né? A gente é ótimo em alguns aspectos, e sensibilidade pode ser um grande fardo também. E eu lembro que eu tinha grandes expectativas para a universidade. Eu acabei indo para Brasília, eu fiz Relações Internacionais da UNB, terminei, mas me deixou com uma sede muito grande. Eu falei assim, gente, são essas as propostas que a gente tem para o sofrimento humano, para melhoras de qualidade de vida, para descobertas sobre como a gente pode viver melhor entre humanos. Eu falei, não é possível que essa é a resposta. E eu não desisti.
Eu lembro que eu fiz as minhas malas assim que eu terminei a universidade, falei, agora eu vou para o mundo procurar algo que eu não sei muito bem o que é, mas eu espero que eu encontre. E a princípio eu comecei a viajar aqui pela América do Sul, tive vários encontros incríveis, e um deles, eu acho que um dos mais importantes, foi um encontro com uma etnia chamada Shipibo, com as quais eu trabalho atualmente no Peru, em um grande centro lá na Amazônia peruana, que se chama Temple of the Way of Light, é um dos meus principais trabalhos atualmente, uma das minhas grandes paixões. E esse encontro com os Shipibos aqui na América do Sul há uns 15 anos, foi o que me despertou para algo. Eu tive essa abertura, essa percepção de que, ok, o que eu sinto, o que eu estou pensando que existe, não é uma viagem da minha cabeça. Realmente existe uma maneira... Você não estava viajando mentalmente, você estava literalmente viajando, assim, fisicamente falando, né? Isso. Existe, sim, uma resposta para o sofrimento humano, e eu quero saber entender mais sobre isso. Então, depois dessa cerimônia que eu tive com os Shipibos trabalham de uma maneira magnífica com a ayahuasca, que é algo bastante controverso, eu sei, mas que hoje em dia esse movimento do trabalho com plant medicines, como eles chamam, dentro da psicologia, dentro de traumas e curas de ansiedade e vícios, é inegável, né? Aqui no Brasil ainda fala-se muito pouco sobre isso, mas a gente sabe que Estados Unidos, principalmente Califórnia, esses estudos já estão bem mais avançados. Mas aqui eu acho que já cresceu mais, assim, estudos, interesse, né, por estudos, a ciência já tem algumas coisas publicadas nesse sentido. Sem dúvida, mas o uso da medicina, como a gente chama no Peru, né, como a gente chama no templo, o uso da ayahuasca é ainda muito de um contexto religioso. Sim. No Brasil, principalmente. Então, não há muitos espaços no Brasil para um trabalho verdadeiramente terapêutico, né, secular, onde a gente pode, ter pessoas ali cuidando de nós, não com um propósito religioso, que não tem nada de errado com isso, mas é uma outra maneira de se usar esse instrumento de autoconhecimento. Né? Enfim, essa experiência com os Shipibos me despertou algo muito profundo. Eu percebi, eu senti em primeira pessoa ali a possibilidade de uma mente concentrada, de uma mente limpa, né, de uma percepção mais clara da realidade. E eu trabalho, atualmente, um dos meus principais trabalhos é fazer o trabalho de integração. Você me pediu para falar um pouco do trabalho, então já vou o que a gente chama de integration. Né? Eu sou um terapeuta, eu considero esse um dos meus principais trabalhos, na verdade, de forma objetiva. Eu sou como traduzir isso em português? Um integration therapist, um terapeuta de integração. O que isso quer dizer? Depois que as pessoas vão para a selva, passam um tempo lá com os xamãs, passam pelo processo delas, pelas cerimônias, eu dou apoio para que elas possam integrar o que foi aprendido ali no dia a dia, na vida prática, corriqueira delas. E eu costumo dizer que a minha vida foi uma grande integração nesse sentido, porque a minha experiência com os Shipibos lá 15 anos atrás foi o que me deu fôlego, força, convicção de que eu queria entender algo mais sobre essa realidade e que existia, sim, algo mais e muito interessante para se entender sobre essa realidade. E foi isso que acabou me levando para a Índia, para estudos mais profundos, que eu costumo dizer que os indígenas aqui na América do Sul, eles têm uma ferramenta que te leva para o espaço de presença, que te leva para aquele espaço de conexão, mas eles não têm uma tradição de tentar descrever com escrituras, com estudos mais minuciosos, o que é o fenômeno da consciência. E isso os indianos e os orientais, eles têm de sobra com as escrituras ali. É uma tentativa contínua e milenar
de se tentar descrever, afinal, que história é essa de vida, né? O que está acontecendo aqui nesse mistério de que eu abro os olhos, eu tenho membros, eu como, né? A pergunta mais fundamental mesmo do mistério, né? Que estranheza é essa de estar vivo? Então, na Índia eu tive eu acho que eu fui muito abençoado. Assim que eu cheguei na Índia, eu fui acolhido por um projeto. Eu não tinha planos concretos, adolescente, romântico, uma mochila nas costas, uma ideia ali no coração e na cabeça, e eu fui. E um dos lugares que me acolheu de uma maneira muito amorosa é uma escola em Bodh Gaya, que se chama Projeto Alice, The Alice Project. Eles têm como patrono o Dalai Lama. O fundador é um italiano chamado Valentino Giacomin, e eles têm como propósito essencial, Valentino diria, ensinar shunyata, ensinar emptiness, ensinar a essência da meditação para as crianças. E eles fazem isso de uma maneira muito boa e muito direta. Então eu vejo que o fundamento do meu aprendizado meditativo, do que é meditação de fato, aconteceu ali naquele contexto, no Projeto Alice, com crianças, a Sueli, com crianças nesse contexto bastante orgânico ali, né? São crianças de uma etnia chamada Chakma, e os Chakmas têm toda uma história incrível. Eles são considerados descendentes diretos do Shakya clã, que era ali a família de Siddhartha, do Buda. Então, historicamente, eles conseguem traçar a linhagem dessa etnia Chakma a Siddhartha Gautama, né, o Buda histórico. Então, eu estava ali naquele contexto, vivendo em Bodh Gaya, com essas crianças, cantando com eles, aprendendo a meditar com eles. De lá, meu Deus, acho que eu não ia querer sair de jeito. Tô brincando. Existe esse aspecto romântico, mas era uma vida bastante difícil também. A gente estava no meio de um arrozal, era 3 quilômetros de Bodh Gaya, o verão ali chegava a 50 graus, a gente malemar tinha eletricidade. Então eu passei 2 anos ali. Foi muito difícil, como você pode imaginar, ter saído de lá. Foi realmente um processo para eu sair de Bodh Gaya, conseguir deixar aquelas crianças e encontrar um outro caminho. E foi nesse momento quando eu consegui uma bolsa do governo indiano para estudar, para fazer uma pós-graduação em yoga terapia. Então eu disse, ok, recebi aí uma permissão que vai além de mim, para deixar o Projeto Alice. Inclusive, foi no Projeto Alice onde eu conheci o Lama. Eu conheci ele naquela época como monge Gabriel. Digma. O Lama Digme Lawa. Exato. Acho que eu não sei pronunciar. Digme. Esse G é meio mudo, né? Digme. Yeah. Ai, então, foi... Ele teve uma live com a gente aqui. Exato, né? Eu sei que você conhece o Lama, então eu conheci lá uma vez quando ele levou um grupo de brasileiros para lá, e ele foi visitar a escola onde eu estava trabalhando, e foi uma alegria, né? Brasileiros se encontrando na Índia, eu estava lá super isolado há muito tempo, andei um pouco com eles, então isso foi um destaque ali do meu período em Bodh Gaya. E logo em seguida, como eu disse, eu consegui essa bolsa, porque também teve um outro aspecto que eu falei assim, poxa, eu trabalhava como voluntário no Projeto Alice, apesar de estar como coordenadora ali da filial de Bodh Gaya, era um trabalho voluntário. Né? Eu falei, poxa, eu acho que essa não é a minha aspiração, ser um voluntário o resto da minha vida, eu preciso de algo mais concreto para fazer. E aí apareceu essa bolsa, que na verdade, eu estudei em Pondicherry também, mas essa bolsa da minha pós-graduação foi em Bangalore, no sul da Índia, ali em Karnataka. E a universidade chama Swami Vivekananda University. E é uma viagem aquela universidade, porque é uma universidade, mas é também um ashram. Tem toda essa tradição bem austera do Swami Vivekananda, que é a linhagem dele de austeridade, de prática, de mais forte, né, mais disciplina. E isso junto com ciência,
porque Swami Vivekananda University foi fundada pela doutora Nagaratna e pelo Dr. Nagendra, que são cientistas. O Dr. Nagendra trabalhou na NASA, então eles têm todo esse background de ciência, e eles tentaram juntar pesquisa científica rigorosa com práticas de yoga. Olha que Não só, então, yoga saindo radicalmente de um contexto de uma ginástica, saindo radicalmente de um contexto de uma prática física, mas entrando ali em um contexto de como eu posso acessar a origem das enfermidades, né? Entendendo que, de acordo com os estudos dessa universidade, praticamente 100% das enfermidades que se manifestam no nosso corpo físico, inclusive acidentes, inclusive coisas que parecem que não tem nada a ver com o nosso organismo diretamente, tem uma origem de uma maneira como a gente pensa, ou de um estado como está a nossa mente. Então, nessa universidade, eu consegui entender muito bem essa ponte entre neurociências, entre práticas bem tradicionais e antigas, termos em sânscrito que descrevem diferentes estados da mente, o que é de fato Karma Yoga, o serviço, o que é de fato Bhakti Yoga, a devoção para algo maior do que eu mesmo. Eu fiquei um pouquinho da Bhakti Yoga lá. Quando eu fui, assim, eu fiquei um mês, né? E além da meditação, Bhakti Yoga, que eu achei assim, também assim, é muito, eles fazem de uma maneira diferente, né? Porque a pessoa pratica, ela vive aquilo, então quando ela te passa, é diferente, né? Sim. E o que a gente entende, por você ter destacado aí Bhakti, e para a gente falar um pouco mais, o que eu pude entender e aprender, o que é Bhakti, afinal? Bhakti, eles falam que é um caminho para pessoas, que eles falam, todos os caminhos de yoga têm esse propósito de me ajudar a me conectar comigo mesmo, de me ajudar a me conectar com algo maior em mim do que essa voz barulhenta que me acompanha durante o dia e durante a minha vida, né? Onde está esse espaço maior? Então eles falam, pelo menos, yoga é tão difícil de chegar em um termo específico, em uma terminologia clara, mas a maior parte das fontes que eu estudei, eles falam de 4 grandes caminhos, e o Bhakti é um desses caminhos para me ajudar nessa conexão. E Bhakti, essencialmente, é conseguir encontrar esse amor por algo que eu não vejo, por algo que eu não tenho certeza se existe ou não. Por isso que eles chamam de caminho da devoção. E os indianos costumam dizer, eu adoro isso, que Bhakti é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais difícil para ocidentais, porque a gente foi treinado desde muito novo a tentar medir, entender e praticar. Por isso somos muito mais atraídos ao caminho do Jnana Yoga, ao caminho do intelecto, ao caminho da discussão, ao caminho disso que a gente está fazendo aqui, né, de ir aqui exercitando pensamentos. E o que eu adoro, sempre quando eu penso em Jnana Yoga, ou em filosofias, ou em discussões racionais, em academicismo, isso e aquilo, eu penso se eu não me engano, foi o Ramakrishna Paramahamsa, que foi o professor do Swami Vivekananda, que ele fala, Jnana Yoga são palavras que nos levam para o silêncio. E tem a ver com a união, né, com aquela unicidade que você falou, de dentro para fora, não tá fora, tá dentro, né? Ou tá no todo, né? Isso, exatamente. Porque o que ele quer dizer exatamente isso? São palavras que nos levam para o silêncio. Porque, no fim das contas, todos esses caminhos estão tentando me ajudar a me perceber, a me reconectar, a me lembrar de quem eu sou. Conhecimento, né? Sim. Mas não só. Exato, é como relembrar de verdade, né? Porque o autoconhecimento ainda parece que são mais informações sobre mim. E não é exatamente isso. Né? É um relembrar, é um abrir os olhos, limpar os olhos e ver, é isso.
E esse caminho de yoga, esse caminho de medicinas, de plant medicines, a experiência que as pessoas têm geralmente é essa. Assim, nossa, eu finalmente lembrei. Né? Eu lembrei. Não é que eu aprendi algo novo, não é que eu descobri algo novo, mas eu lembrei, eu reconectei. Então, Jnana Yoga, essa arte do intelecto, é porque a gente fica nesse nha, a gente fica discutindo o que é certo, o que é errado, o que eu sei, o que eu não sei, até finalmente dar aquele silêncio na mente. O que me vem agora, num paralelo, são os koans na tradição japonesa, né? São aquelas armadilhas mentais, né, que eles colocam ali na prática do Zen, esses koans para ver se cansa essa mente, se a mente silencia e desiste de alguma maneira, né, de tentar entender algo. Mas eu passei quase 2 anos ali em Swami Vivekananda University, S-Vyasa. Para mim foi muito enriquecedor, foi muito difícil também, é uma cultura muito diferente, não tinha muitos estrangeiros ali. E a Su. Oi, Su. Maharani, eu chamo a Sueli de Maharani, que bom, ela tá aí vendo a gente. Saudade, Su. Ô, Públio, e tem uma pessoa que perguntou se você indica algum livro, provavelmente de yoga terapia, porque ele se referiu à yoga do local que você estava se referindo, esse tipo de... Certo. Alguma coisa assim. Eu sei que... Da linha da escola, da sua escola. Isso. No site de Swami Vivekananda University, eles têm os livros ali, porque eles têm vários livros para cada tipo de enfermidade, para cada questão, para depressão, para ansiedade, para dores nas costas, para câncer, que tem as abordagens ali. Depois, eu não sei onde você pode escrever. Você pode passar, se você puder passar para mim, eu publico aqui. Você Ótimo. pode me mandar por escrito, eu coloco como se fosse um postzinho e coloco o site da universidade. Tá ótimo, tá ótimo. Sim, Sumaya. Mas essa história na Índia, claro, tem muito mais histórias, muito mais aspectos disso, mas sem dúvida esse tempo em Swami Vivekananda University foi muito importante, definiu muito do que eu faço hoje, da maneira como eu trabalho. Não apenas isso, mas é uma grande parte da minha abordagem, da maneira como eu trabalho. Sim. Bom, você falou já vários aspectos da sua história, e o que você gostaria de destacar que poderia servir de uma inspiração, vamos dizer assim, para quem achar que faz sentido? Ótimo. Eu adoro essa passagem da história da vida de Buda, e essa é uma passagem real, mas hoje a gente vê tantas citações e tantos quotes, a gente nunca sabe se é fake ou não, mas essa é uma passagem real, garantida. Ananda, que era, se eu não me engano, acho que Ananda era cunhado de Buda ali na história. O Ananda ele perguntou para o Buda, Buda, o que é a coisa mais importante no caminho espiritual? E aí o Buda ele geralmente dá respostas bem conclusivas e bem específicas. Ele fala um monte de coisas que não são, e aí no fim ele fala, olha, a coisa mais importante nesse caminho, nessa vida, são as verdadeiras amizades, as amizades mais profundas. E para mim isso tem um significado muito profundo, né? Eu vejo que o que mais me nutre, acima de qualquer coisa, é uma conexão sincera, assim, bastante até quase inefável, né? Mas é uma conexão com os amigos que eu fui descobrindo nesse caminho, pessoas com as quais eu posso ser vulnerável, pessoas com as quais eu posso ser quem eu sou, pessoas com as quais eu posso compartilhar meu coração, minhas aspirações, minhas dores, pessoas com as quais eu posso ser quem eu sou, sem medo disso. E isso foi corroborado por uma pesquisa que eu adoro, eu sempre trago isso para as aulas que eu compartilho. É considerada a pesquisa mais antiga do mundo ocidental sobre felicidade, uma pesquisa de Harvard. Tem um TED Talk que talvez você conheça, que
que fala do que é feito uma vida boa, What Makes a Good Life. É o quarto diretor dessa pesquisa falando ali. A pesquisa já está acontecendo há 70 anos, eles começaram com mais de 700 indivíduos para tentar identificar o que faz, de fato, uma pessoa ser saudável fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E ele fala com todas as palavras ali, olha, o único elemento dessas dezenas de milhares de páginas que a gente tem de dados concretos da vida de centenas de pessoas, o único dado, o único fator ali que a gente pode dizer que determina a saúde da pessoa em todas as dimensões são as suas relações humanas, a saúde das relações humanas, das pessoas ao redor. Saber que tem pessoas perto de mim que eu posso realmente contar. Saber que eu tenho pessoas ao meu redor que eu posso realmente amar. Né? Então, isso é a essência do meu caminho, eu vejo mais e mais. A minha pergunta é como eu posso estar perto de pessoas, de fato, entre humanos e não me perder em projeções e não me perder nas minhas dores ou nas dores da outra pessoa. Como eu posso manter uma conexão contundente, como eu posso manter uma conexão sincera com as pessoas ao meu redor. Eu vejo que esse é o trabalho, de fato. Nossa, arrepiei, viu? Lindo demais. Me tocou profundamente o coração. Me deu vontade de ser uma verdadeira amiga sua. Convidando para ser meu amigo. Que bom, estamos começando, eu sinto essa conexão. É muito lindo isso, né? Essas conexões, esses encontros que a gente às vezes tem, né? Que a gente não consegue explicar. Né? Aqui nas lives eu tenho a gratidão pela vida que está oferecendo esses espaços de conhecer pessoas que não me conheciam, que eu também não conhecia e que de repente são encontros lindos. E a gente poder dividir com tantas pessoas o que está dentro da gente, o que a gente... E essas pessoas também poder compartilhar algumas coisas, né? É tão bom isso. Sim. A Bruli apareceu ali. Bruli, beijo. Eu perdi aqui, ó. Deve ter muita coisa rolando. Deixa eu ver se... a Rô que está falando saudade dos cânticos, são lindos. E o público canta... O público canta um pouquinho, então tá faltando um pouquinho para a gente acabar. Alguém falou de Falou. Ó, nós temos três minutos. Então eu quero agradecer de coração você pela sua abertura, né, pela sua generosidade, pela sua gentileza. Eu que agradeço, Maia. E a todos que estão conosco, a todos que permaneceram, a todos que vão ainda entrar, eu agradeço muito de coração. Vamos terminar cantando, então? Vamos, eu posso só fazer um convitinho. Claro. Amanhã eu estou dando uma aula online de yoga. A aula experimental é grátis, é aberta. Então amanhã, às 9 da manhã, teremos essa aula aberta para quem quiser participar. É só entrar ali no meu Instagram, Publi Yoga, que eu passo as informações da sala e todo mundo é muito bem-vindo, todos os níveis são bem-vindos. Então vou fechar com essa é um chamado que eu recebi trabalhando no Peru o ano passado, chama Chamado de Sabiá. Então, vamos lá. Ô sabiá, ô sabiá, ô sabiá, como eu gosto de você em seu lugar, compartilhando seu cantar. Ô sabiá, ô sabiá, ô sabiá, vem então me libertar das mazelas desse mundo, dessas dores de amor. Ô sabiá, ô sabiá, ô sabiá, vim aqui para aprender compreensão, para abrir meu coração. O sabiá, o sabiá, o
sabiá. Que lindo! Gratidão. Namastê. Namastê, Sumaya, muito grato e até mais. Até mais. Espero que a gente se reencontre. Por favor. Tá? Um beijo grande no seu coração. Beijo, beijo. Beijo a todos que estão aqui. Um ótimo final de semana. Tudo de Para bom. vocês Vou também. encerrar. Tchau, tchau. Tchau.